Por que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Eu vivi uma vida sem esperança, frustrado, procurando respostas, pois não entendia aquilo que estava acontecendo comigo. Eu estava à beira da ruína. O desânimo me tomou de uma tal forma que eu não conseguia enxergar outra saída a não ser o fracasso. Foi nesse momento que eu cheguei na CDM. Fui muito bem recebido, parecia que eu conhecia aquele pessoal há anos. Uma sensação inexplicável, algo que eu nunca tinha sentido. O tempo foi passando e quanto mais eu ficava perto de toda aquela gente, mais eu percebia como eu precisava confiar e sentir o agir do Espírito Santo de Deus para mudar o rumo da minha história. Hoje eu vivo uma vida de milagres. Creio que existe um Deus dono de todo o poder do universo, o autor e consumador da vida, e que nada foge do controle de suas mãos. E é esse mesmo Deus que me envolve, que cuida de mim, me fortalecendo dia após dia. E se você me perguntar o que eu quero dessa vida, eu diria: a tua graça me basta. Aprovar que o Espírito de Deus é nessa altar, recebe a autoridade de Deus, corpo, alma e espírito da mente. 2018, ano de bênção e honra. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa, A Hora de Milagres. Sejam bem-vindos neste momento à bênção de Deus, porque é a bênção de Deus que você vai ver aqui neste momento através do nosso programa, com a palavra do Senhor, com a ministração do nosso pastor Anderson de Souza. A palavra de Deus que traz um novo significado à vida daquele que ouve, à vida daquele que dá credibilidade e abre o seu coração. Nós temos certeza que Deus tem algo particular para falar à sua vida e tem um propósito neste momento aí na sua casa. Nos acompanhem, porque está no ar o nosso programa A Hora de Milagres. Livro de Gênesis, capítulo 4. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais o seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe dos frutos da terra uma oferta ao Senhor. E Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: porque te iraste, e porque descaíste o seu semblante, se bem fizer, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. E falou Caim ao seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel teu irmão? E ele disse:
Não sei. Sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abre a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Fala conosco, Senhor. Pode abaixar um pouquinho aqui. Fala conosco e dai-nos a tua bênção. Ministra sobre nós o teu Espírito e que venhamos ser abençoados por ti. Aleluia. O meu irmão, lá nos primórdios, quando nós falamos da primeira organização social, que é a família, a Bíblia vai contar a história de Adão e Eva e falar sobre os irmãos Caim e Abel. E quando nós estamos falando isto, sobre essa organização familiar, algo aconteceu que eu quero que você adentre no seu coração, na tua alma e no teu espírito, isso que eu vou dizer. Algo que às vezes nós não percebemos. Mas eu quero falar hoje sobre do grande talento, do talento para a maldição. Repete comigo: do talento para a maldição. Diga aí: do talento para a maldição. Não é da maldição para o talento, porque isso você ouviu e ouviu muitas coisas esses dias. Eu quero falar no contrário, do talento para a maldição. A Bíblia relata e descreve que Adão e Eva, depois de ter pecado e saído, sido expulso ou colocado para fora do jardim do Éden. E aí vem a pergunta: por que Deus assim o fez? Porque era um lugar de derrota, foi um lugar de vergonha, foi um lugar de destruição, foi um lugar onde se perdeu o contato, foi um lugar onde se perdeu a graça, foi um lugar onde se perdeu a imagem expressa, ou conforme Paulo diz, a expressa imagem de Deus. Foi um lugar onde o homem tentou andar sozinho. Foi um lugar onde o homem tinha tudo. E tendo tudo, ele tem a árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E tendo tudo, sem Deus, ele estava agora sem nada. Ele não estava com nada. E tudo que ele pudesse fazer naquele lugar, sem a presença de Deus, seria luta atrás de luta, seria mágoa atrás de mágoa, dores atrás de dores, remorsos atrás de remorsos, aflições atrás de aflições, pesadelos atrás de pesadelos. Porque na verdade, às vezes nós temos, minha gente, lutas, às vezes nós temos as nossas batalhas, às vezes nós temos as nossas aflições, nós temos traumas psíquicos, mnemônicos, que fere, machuca o nosso eu e transgride a nossa alma. Mas é na presença de Jesus e é diante do nosso Senhor Jesus que somos restaurados, somos renovados, somos alimentados, somos sustentados. É diante de Deus e na presença do nosso Deus que as nossas fraquezas morrem.
Às vezes nós passamos lutas, problemas e dificuldades, e o nosso Deus é tão sábio que quando Adão e Eva pecou, a Bíblia diz que o Senhor os pôs fora do paraíso e colocou ali querubins com espadas flamejantes. Em outras palavras, Deus põe limite na nossa destruição, Deus põe limite na nossa maldição, Deus põe limite no nosso fracasso, Deus põe limite nas nossas lutas, Deus põe limite nas nossas batalhas, porque o nosso Deus é Deus renovador, e amanhã você vai ver o milagre de Deus na sua vida, porque as bênçãos e as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Você está triste porque algo está acontecendo? Saiba de uma coisa: Deus está no controle da sua vida. Fala para o teu irmão: Deus está no controle da tua vida. Olha, Deus está pondo limite nessa maldição, Deus está pondo limite nessa destruição, Deus está pondo limite nessa mágoa, Deus está pondo e colocando limite nessa angústia. Deus tem um novo tempo para você, Deus tem um tempo de honra, Deus tem um tempo de glória, Deus tem renovo para você. É por isso que Deus coloca limite, porque lá atrás você viveu momentos bons, mas o paraíso não fica nos traumas e na caída e na queda e também nas destruição do passado, fica na promessa, na bênção, na vitória do futuro. Deus tem bênção para você, Deus tem bênção para você, Deus tem bênção para você. Deus está colocando limite na sua batalha, Deus está colocando limite nas suas aflições, Deus está preparando para você um novo ambiente. Aleluia! Tem um novo tempo de Deus na tua vida. Tem um tempo de Deus na tua vida. Tem um novo tempo de Deus na tua vida. Oh, aleluia, 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 aleluia. O tempo passou e fora daquela terra que nós conhecemos como Jardim do Éden, nós vamos estudar a região mais ou menos onde eu era. E a Bíblia diz que mesmo mediante a consequência, Adão e Eva sentiram falta de Deus. Porque tem gente que não sente falta de Deus, viu, irmão? Tem gente que não sente falta das coisas de Deus. Tem gente que não sente a ausência de Deus. Tem gente que não se importa. Tem gente que é indiferente. Mas a Bíblia diz que a promessa continuaria. E de repente a Bíblia diz que conheceu Adão, a sua esposa Eva, e ela concebeu. Ela concebeu. Deixa eu dizer para você, o diabo já armou ciladas atrás de ciladas na tua vida. O inimigo já fez você chorar amargamente. Existem momentos que parece que está tudo perdido e acabado. Mas creia que a promessa de Deus é sobre a tua vida. Às vezes nós deslizamos e nos afastamos da promessa, mas a promessa de Deus, ela é verdadeira, ela não se afasta de você. É época de restauração.
restituição, é época de restauração. O diabo já montou estratégias atrás de estratégias para te derrubar, mas Deus é poderoso para te levantar. Continue na presença de Deus e no Deus da presença, e você vai ver que a tua promessa vai se cumprir, porque o sangue de Jesus tem poder. A promessa só se cumpriu porque o Cordeiro de Deus já estava preparado. Deixa eu dizer uma coisa para você: o único que pode mudar a sua maldição em bênção é Jesus de Nazaré. O único que pode mudar as suas calamidades, as suas casualidades e as suas fatalidades em algo vitorioso é Jesus de Nazaré. Em nome de Jesus, descansa o teu coração em Deus, porque Deus está trabalhando na tua vida. Muitas vezes o inimigo coloca na tua cabeça que Deus desistiu de você, que Deus te limitou, que Deus não quer mais que você cresça e seja abençoado. Mentira do diabo. Deus está limitando o pecado, a carnalidade e a maldição e abrindo novos espaços para a tua vida. Recebe, meu filho. Faz uma cara de sono sem bocejo aí, de quem quer dormir ou vai dormir. Faz aí um gesto de quem vai dormir. Faz aí. Põe uma mão. Isso. Coloca uma mão na outra assim. Veja aí. Pode fazer, irmão. Não tem nada a ver. É coisa firme. O homem também dorme. Homem que é homem não dorme. Cochila. Tira uma pestana. Às vezes falta descansarmos na promessa. Olha o que Deus quer que você... Deus quer que você descanse na promessa. Fala, profetiza para o teu irmão, descansa na promessa. A promessa de Deus é real. Aleluia. Qual que era a promessa? Antes da queda, Deus abençoou e disse: para frutificar, para multiplicar. O inimigo não quer que você frutifique. Livro de Gênesis, a Bíblia diz que o homem foi abençoado para isso. O homem foi abençoado. Gênesis 1, versículo 26, vai dizer que a promessa era essa. Ele disse: Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que ele domine. E que ele domine. Versículo 27. E Deus criou o homem, macho e fêmea o criou, a imagem de Deus o criou. E Deus o abençoou e disse: frutificai, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai a ela e dominai. Olha o que o diabo faz. Quando acontece algo na nossa vida, o inimigo quer deixar a nossa vida estéril. Em 2018 você não vai ficar sem fruto. Eu profetizo, tudo que o diabo tem armado para você, vai na força do Espírito Santo e você vai frutificar, viu? Você vai frutificar, viu? A primeira promessa é essa: vamos criar o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e para que ele domine o homem. Ninguém domina sem frutificar primeiro. Quem disse isso foi Jesus no Evangelho de João, capítulo 15. E ele vai dizendo uma palavra fenomenal, extraordinária, dizendo: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é agricultor. E ele vai falar que toda árvore que está nele dá muito fruto. E ela é podada. Ela é podada para que crie mais fruto.
e toda árvore que está nele e não der fruto vai ser cortada. A poda é diferente do corte. Muitas vezes o diabo quis cortar o seu ramo, o diabo quis arrancar as suas raízes espirituais, mas no nome de Jesus de Nazaré, Deus não vai deixar você só o toco infrutífero. Deus tem promessa na tua vida, e o Senhor Jesus te chamou para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Não fique com o coração inquieto, com a mente perturbada, não fique com a alma atribulada. Evangelho de João, capítulo 14, verso 1, o Senhor vai dizer, um pouquinho antes, um capítulo antes, dizendo: não turbe, não fique perturbado o vosso coração, credes em Deus e credes em mim, porque na casa do meu Pai há muita morada. Em outras palavras, é na presença de Deus, é na casa de Deus, é diante de Deus que a nossa fraqueza morre. O diabo já estava com a sua destruição contada. Ele tinha certeza que você não passaria do ano de 2017. Passou 2017 porque a graça de Deus basta na tua vida. Você entrou em 2018 e agora Deus vai frutificar a tua vida. Recebe? Olha, estou aqui hoje com o Irineu que tem uma linda história de milagres para contar para vocês. É uma transformação de vida 100%, né, Irineu? Isso. Que você viveu aqui na nossa igreja, na presença de Deus. Irineu, me fala uma coisa, quanto tempo faz que você frequenta a Catedral dos Milagres? A Catedral dos Milagres faz, que eu batizei mesmo, foi 2006, mas depois teve uns desvios aí. Aí eu voltei mesmo. Vai fazer uma faixa de uns 7 anos, mais ou menos. 7 anos, Isso. você está continuamente? Eu estou firme na igreja. Certo. E como que era a sua vida antes de você vir para a igreja? Onde tudo começou, a sua decadência, vamos dizer assim? A minha vida começou na adolescência, né? Comecei a usar thinner, cheirar thinner, depois passou para cola, foi indo, depois uns amigos meus já estavam numa rodinha, começamos a usar maconha. Da maconha aí não parou mais, foi maconha, não parava mais. Isso a adolescência toda? Toda, até uns 40 anos. Com 12 anos você começou a usar droga? É. O que te levou até a droga? Você acha que foi a companhia? Você acha que foi uma má instrução ou falta de instrução? O que você liga à droga, à sua vida? Foi a companhia também, certo? E também um pouco da gente também, um erro da gente também. Que a gente, rock, queria usar, a gente procurava companhia, certo? Não era a companhia levou, depois eu que levava a companhia. Aí eu comecei a usar cocaína, aí eu começava a cheirar, não parava mais, eu vi que a cocaína não fazia mais nada, aí eu comecei a usar, injetar. Você foi buscando cada vez drogas mais fortes, é isso? Cada vez mais forte. Foi indo, fui, até que chegou uma época assim que eu vi que eu não fazia nada. Aí eu comecei a experimentar o crack também. Aí eu larguei da maconha, larguei da cocaína, aí é só crack. Só crack. E o que você perdeu na sua vida para as drogas? Então, que depois que eu comecei a usar, eu tinha casado, certo? A minha esposa mesmo já não sabia, mas depois ficou sabendo, ficou aquela briguinha lá, mas deu um jeitinho lá, encaixou e faz conta que ninguém sabia e foi indo. Só que chegou uma época aí que ela tomou uma decisão. Ou você para, ou eu vou embora. Aí ela deu uma chance para mim, mas essa chance foi pouca. Aí eu voltei, eu fiquei doidinho, mas depois voltei, chegou uma época aí que elas, tchau, estou indo embora.
Aí deixou eu. Você perdeu a sua família. Ah, eu perdi a família. Você tinha uma filha tinha uma nessa filha, época já, estava pequena. com 8 anos. 8 anos. Aí nós morávamos num apartamento, ela deixou eu no apartamento, tudo mobiliado, e eu veio arrumar um serviço para mim. Aí eu comecei a usar mais cocaína ainda. Muito mais lá no apartamento. Até inclusive deu um problema lá, que a gente estava usando muita droga lá. Morreu um cara com nós. Morreu, um rapaz De morreu. overdose. De overdose. Tiremos lá, veio polícia, aquilo, mas depois aí eu sumi. Eu saí de lá e fui morar numa chácara. E fiquei lá, nós não ia mais atrás de prestação de apartamento, mais nada. Aí no fim eu acabei perdendo o apartamento. Chegou a perder o apartamento. Perdi o apartamento. Perdi o apartamento. E você trabalhava? Não trabalhava, Você tinha um emprego fixo? fazia uns bicos. Fazia uns bicos só para sustentar o vício. Tudo que você ganhava ia para o vício? Ia para o vício. Aí eu fui morar numa chácara, não deu certo também lá, que aí a polícia foi lá, pegou todo mundo lá, só não pegou eu. Porque eu acho que Deus tinha alguma coisa na minha vida, porque Ele levou tudo que tinha levado, não levou eu. Aí eu voltei para cá, eu e meu irmão entramos aí, compramos uma chácara. Nessa chácara aí, fiquemos bem na chácara lá, mas aí piorou mais a droga. Aí piorou mais. Aí cheguei a plantar até maconha lá. Plantei um pé, comecei a usar, não parava mais, mas chegou uma hora que perdi a chácara também. Perdi a chácara, para a chácara grande. Depois perdi o carro, aí perdi outra. Eu não perdi outra mulher, certo? Porque aí eu tomei uma decisão na minha vida que eu precisava largar dela para mim parar. Tem essa época aqui que eu precisei largar da mãe, que é da Duda, para mim parar, senão eu não ia conseguir. Ou seja, perdeu família, perdeu apartamento, perdeu carro, perdeu chácara, perdeu a dignidade, perdeu a paz, perdeu a alegria de viver. Foi uma decadência total a sua vida. Foi. E qual foi o episódio que mais te marcou, que você falou, não, chega, eu não quero mais isso para mim? O que você acha que foi, vamos dizer assim, o estupim para você querer uma outra direção na sua vida? Foi que nem eu vou te falar para você, foi o dia que o irmão Jacir, voltei para a igreja, o irmão Jacir veio, a gente bateu um papo lá, ele chamou eu, falou, irmão, voltou, hein? Eu falei, voltei, você está aí. Ele falou, irmão, um dia eu vi a sua filha ali, de joelho ali, mas chorando muito, irmão, mas chorando, rapaz. Eu achei que tinha alguma coisa. Aí fui perguntar para ela o que estava acontecendo. Ela falou, o problema é meu pai. Ela vinha à igreja e ela intercedia por você. Aí foi indo, certo? Eu estava com um caminho muito desonrado mesmo. No fundo, para baixo do fundo do poço. Você acha que era para você estar morto já, se Era. você não tivesse vindo à igreja? Se não fosse Deus... Escapou da morte? Escapei da morte, escapei da morte umas 4 vezes. Escapei. Aí eu resolvi vir, eu até falei, eu estava com uma outra namorada, larguei dela, aí eu peguei e falei, agora eu vou pegar meu armamento, vou pôr embaixo do braço, se Deus está na minha vida, Ele vai preparar uma família para mim. E foi o que aconteceu. Aí Deus preparou uma mulher para mim, a gente se conhecemos, a gente fomos trabalhando junto, produzindo as bênçãos junto, conseguimos um terreno, nós estamos montando uma padaria. Isso depois de vir para a igreja? Então fala pra gente o que Deus fez na sua vida depois que você veio, depois que você decidiu mesmo que queria uma mudança. Você casou, Deus preparou uma esposa para você, hoje você tem uma família. E a vida financeira? Está ótima, está maravilha. A gente está construindo um comércio. Está lá quase pronto já está na altura que eu pedi. A gente não tem muita pressa, porque tudo vai depender do tempo de Deus. Não é do jeito que a gente quer. Exato. Então, Deus está dando tempo para nós. Agora resolvemos já em uma pessoa aí que seria a minha enteada, que ela mexe com um buffet, então ela quer que eu termine um barracão lá para mim alugar para ela. Aí nós vai alugar esse barracão para ela. Ou seja, as coisas estão todas se encaixando, todas encaixando certinho, dando certo. Depois eu vou arrumar outro barracãozinho que eu estou fazendo lá para nós montar para festa, essas coisas assim, sabe? Amém. E para nós
diminuiu um pouco o serviço. Fora as curas, né, Irineu? É. Você já, inclusive, eu já gravei o seu testemunho, acho que umas 2 vezes. Foi de curado cura, da coluna. que você foi curado aqui na Foi. catedral, os dentes uma Tudo, vez também, né? Deus fez um Tudo, milagre. graças a Deus. Olha, eu acho que resumindo a sua história, a gente pode dizer assim que é do inferno ao céu. Deus restaurou completamente a sua completamente. vida, é um novo homem, é uma, literalmente uma nova história, uma história de milagres mesmo. Graças a Deus. Amém. Valeu Graças a pena valeu, tudo. Valeu. Eu estou sempre agora, nunca... Tem dia que não dá para me vir, mas eu sinto falta. Porque a gente tem um compromisso também, mas o compromisso com Deus é muito mais. Amém. Está firme na presença de Graças Deus, é a Deus. fiel na presença Fiel. de Deus, fiel ao ministério, que isso também é Dizimista, dizimo, importantíssimo. oferta. Amém. Graças a Deus. Amém. Olha, está aqui o Irineu contando essa linda história de milagre. Irineu, muito obrigado pelas suas palavras, por compartilhar conosco a sua história e que Deus continue te abençoando a cada dia mais. Amém. Porque aqui na Catedral dos Milagres, olha o que Deus tem feito. O milagre de Deus acontece. E você continua com a nossa programação. É momento de frutificar. Frutificar um tanto que ela concebeu. E quando ela concebeu, a Bíblia diz que ela teve um menino. E quando ela teve um menino, ela colocou o nome de conseguir. Aquisição, alcancei. Estenda a mão. Diga, alcancei. De novo, alcancei. Olha aí, alcancei. Há momento de batalha que parece que você nunca vai alcançar. Há momento de batalha que o diabo sopra na tua mente que é para você desistir. Mas eu vou agora, no nome de Jesus, contra a situação adversa do diabo que sopra na tua vida e vem como fortaleza para te acorrentar. Olha, por maior que seja as lutas e as dificuldades, pode estender as suas mãos e ficar seguro em Cristo, porque você vai alcançar a bênção de Deus na tua vida. Nós vamos dar uma ordem espiritual. Mesmo que você ainda não tenha obtido sucesso, mas nós vamos profetizar. Em Jesus Cristo eu alcanço. Em Jesus Cristo eu alcanço. Em Jesus Cristo eu alcanço. Mediante as frustrações da vida, em Jesus Cristo nós vamos alcançar. Mediante as enfermidades da vida, nós vamos ter a cura. Em Jesus Cristo nós vamos alcançar. Mediante as tribulações financeiras da vida, nós vamos ser prósperos. E Jesus vai prosperar. É em Jesus, é diante de Deus que as nossas fraquezas morrem. Feche os teus olhos. Levanta a palma da mão para cima assim. O diabo não. Deus tem estratégia para você. Oh, aleluia. Você é sonho de Deus. Você é sonho de Deus. A situação pode estar contrária. Aleluia.
Deus está no controle da tua vida. O Espírito Santo vai te dar vitória. Você vai alcançar, você vai alcançar, você vai alcançar. Deus vai mudar e já está mudando a tua história. Se prepare para coisas maiores, porque você vai alcançar, você vai alcançar, você vai alcançar. Em nome de Jesus, você vai alcançar, você vai adquirir, você vai conseguir. Deus é na tua vida. Aquilo que o seu ouvido não ouviu, aquilo que os seus olhos não viram, aquilo que o teu coração não dessensibilizou e não trouxe como palavra de significado e significância, que você não consegue nomear, é que Deus tem preparado para você que o ama. Oh, aleluia! Deus conhece e sabe até mesmo aquilo que você está pensando. O microscópio de Deus enxerga o teu coração, o seu sentimento. Quando eu fazia seminário, já contei isso daí. Um dia, eu estava com uma vontade de comer porcariada. Foi assim que eu pensei, nossa, que vontade, não dá aquelas vontades de comer. A minha mãe, meus filhos chamam de voneca. Ela está aí hoje? Minha mãe está aí? Cadê? Neca? Aquela grande mulher de 1,49 m. Quando ela está de salto, sem salto é... E eu fiquei com saudade, vontade, vi assim, sabe, no paladar, sabe, irmão? Lá na goela da língua, na língua da goela, lá perto do céu da boca, aquela vontade. E passou, e já fazia uns 3, 4 meses, uns 2 meses, 3, 4 meses que eu não ia para a casa dos meus pais, porque a situação estava difícil. E não tinha muita previsão. E eu saía do metrô e ia orar. Tinha uma sala de oração. Antes de começar as aulas, eu chegava lá e orava um tempo antes, 1 hora antes. E eu comecei a ir orar lá aqueles dias, porque eu estava com um problema. O meu apartamento era o 24, e quando eu começava a orar, eu chegava, descia do metrô, ia lá tomar banho lá em casa e orar. Tinha uma mulher, uma senhora, lá no 27, no 27 eu começava a orar, ela caía endemoniada. Sério, no nome de Jesus que isso acontecia. E aí, geralmente, batia na porta. A mulher convulsionava, era demônio. Chegava lá, você fala, sai no nome de Jesus. Depois você até acostuma, né? Já estava lá. Demônio, perturbação, era um espírito maligno. Daí você não tinha mais, eu começava a orar, eu orava lá, 24, 25, era o meu apartamento, ela caía lá. Daí eu fui orar, e naquele dia, eu cheguei, me arrumei, tudo, desci para a salinha de oração, e aí a hora que eu cheguei, sentei, aí era mais ou menos umas 6, deu uma vontade, falei, nossa, que vontade de comer umas porcariadas. Sabe como você pensa? Umas porcariadas. E aí, eu lembrei de 2 coisas, bolo Puma e Danone. Bolo Puma de coco e Danone. Quando eu era garoto, eu comia isso daí. Nossa, eu me lambuzava. Aí eu sentei e eu falei, nossa. E aí eu lembrei do gosto.
Aí você está falando, é por isso que ele está gordo, assim, pare. E aí eu sentei, foi chegando mais gente, eu logo falei, deixa para lá, isso daí é bobagem. E aí eu já repreendi aquela visão, aquela alucinação, aquele gosto, aquela vontade, sai de mim, no nome de Jesus. E eu fui orar. Orei, aquela coisa toda, e começou a aula, e de repente, deu um intervalo, tinha uma irmã que sentava atrás de mim, ela trabalhava no fórum, ela era advogada, irmã Maria Dolores. Ela era casada com Walter Antônio. A gente chamava o Walter Antônio de Nenê. Ambos eram, a turma fala de cor, mas eu acho que não era bem escuro mesmo. E o Nenê era um camarada mais ou menos, já eram senhores, ele tinha quase 2 metros de altura, e ele era mais devagarzão, e sorria. E a irmã Maria Dolores falou assim, eu estava falando com o Nenê, que vocês que vêm, chegou na hora, que vocês que vêm no interior, assim, vocês têm vontade. Isso daí era mais ou menos umas 15 para as 9. Né, Nenê? O Nenê. Então, hoje eu recebi, nem me lembro que dia que é, eu recebi, e eu gostaria de dar alguma coisa que você gosta. Mas para mim comprar, vocês têm as suas vontades. E ela tirou 2 negocinhos laranja, que é um vale de alimentação. Cada um era 20, não sei o quê. E ela foi estender para mim. Ela falou assim, eu quero semear na tua vida. Mas se eu vou semear na tua vida, Nenê, para você. E ela fez assim, Irmã Maria Dolores fez assim, arrumou o óculos aqui e falou assim, quando ela foi dar, nem lembrei, nem sabia do valor, ela puxou e falou assim, você só vai usar se for para comer. Fez assim, porcariada. Desse jeito. Amor. Porcariada. Hoje ela já dorme no Senhor, ela é falecida. Porcariada. Eu falei assim, tá bom. Quando eu fui pegar, ela falou assim, se promete, tem que ser. Aí ela fez de novo. Porcariada. E aí, até aí é coincidência, irmão. Mas aí ela falou assim, por exemplo, para comer bolo Puma, Danone. Irmão, eu comecei a chorar. E eu fiquei com dó, porque daí eu não conseguia segurar no negócio. E daí eu acho que ela se sentiu ofendida. Ela falou, o que eu falei de errado? Daqui a pouco ela falou assim, então deixe. Daí eu falei, deixa eu falar, e eu comprei essas coisas, bolo Puma, Danone. Fui até no McDonald's. Hoje o McDonald's tem, mas fui até no McDonald's. Deixa eu falar para você, Deus sabe até mesmo, Deus é poderoso para cumprir até aquilo que você está pensando. Mais significativos, mais íntimo do teu coração, o nosso Jesus é poderoso. Deixa eu encerrar a mensagem. A Bíblia diz que Eva alcançou. Depois veio o segundo filho, Abel. Quando veio o segundo filho, a Bíblia diz que existe agora algo interessante.
os 2 filhos tinham talento. Os 2 filhos tinham talento. Muito habilidoso, Caim cuidava das suas hortas. E a Bíblia diz que, dentro da habilidade de Caim, ele era fecundo, ele era próspero, ele era habilidoso, ele tinha retorno. Deus estava no controle. Deus estava naquela família. Deus ouvia a oração dessa mãe. Deus ouvia a oração desse pai. Eram garotos habilidosos, fecundos, sabiam propagar bênção. Abel tinha lindas ovelhas, ovelhas de qualidades gordas, numa terra onde, humanamente falando, não era e não tinha a tecnologia que temos hoje. A bênção de Deus era pregada, era agregada naquela família. Apesar de um trauma passado, apesar do diabo querer destruí-los no passado, agora os moços eram habilidosos. Ei, olha o quanto Deus já fez na tua família. Olha como Deus tem sido bom. Olha como Deus tem sido amoroso. O tempo passou, as lutas passaram, as aflições passaram, e Deus continua investindo em você. Deus continua investindo na tua família. Há talentos tremendos. As situações que outrora parecia que ia te sucumbir, te destruir, e a situação passou, e Deus ainda te sustenta. Você é um talento de Deus, você é uma promessa de Deus, você entrou na história para fazer a história espiritual, você é bênção e não maldição. Não deixe o inimigo mudar isso. Deus te selou com a vitória. É época de orar, é a época de reconhecer Deus. Caim fez assim. A aquisição foi um dia, reservou a sua oferta e foi oferecer a Deus. E ele ofereceu, não o melhor do seu talento, ofereceu o seu talento, mas não o melhor do seu talento. Abel também foi adorar a Deus. E ofereceu o melhor do seu talento. O problema não é o talento que nós temos.
O problema ou a solução não é a habilidade que nós temos. A solução é o que nós vamos fazer com a habilidade que Deus nos deu. Quando nós colocamos diante de Deus, no altar de Deus, aquilo que temos, me permita descer. Quando nós colocamos diante de Deus aquilo que temos e aquilo que somos, Deus atenta para você. Deus olha para a sua adoração. Ei, a habilidade é sua, mas a resposta é do nosso Deus, viu? A resposta é do nosso Deus. Quer ter vitória na vida? Pega aquilo que você tem. Pega aquilo que você é. E coloca na presença de Deus. Tem gente que não vai entender. Tem gente que vai brigar com você. Tem gente que vai te chamar de bobo. Mas tem uma coisa: se Deus quer te honrar, se Deus é por nós, quem será? Eu nunca vi pessoas que pegam aquilo que ele tem, seja, quando eu estou falando, aquilo que tem coloca-se diante do altar e perde. E Deus vira a cara e deixa apodrecer. Está mais fácil Deus dizer assim, ó, vai lá e faz melhor, porque tu é capaz. O nosso programa chegou ao fim. Muito obrigada pela sua companhia, muito obrigada por nos acompanhar aí da sua casa, você e a sua família. E o desejo do nosso coração é que essa palavra surta um efeito sobre a sua vida e te dê uma nova direção. Nós estamos aqui de portas abertas às terças, às quintas e aos domingos, para vos receber e vos abençoar com a presença de Deus e com a graça do Senhor, que tem sido derramada sobre esse ministério, e nós queremos dividir com vocês. Nosso Deus é uma fonte inesgotável de bênção, e lembre-se, a bênção do Senhor, ela nunca cessa na vida daquele que crê e na vida daquele que busca, porque aqui na Catedral dos Milagres, o milagre de Deus acontece, e é isso que nós temos vivido aqui. Até o próximo programa e que Deus te abençoe. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em teu coração, no teu lar. Nós aqui da Catedral dos Milagres, a filial do bairro do Pompeia, nós convidamos você que mora nessa região para participar de uma das nossas reuniões. Por quê? Porque nós sabemos aquilo que Deus tem preparado para aqueles que buscam. Nós sabemos como Deus tem nos usado nesse ministério da Catedral dos Milagres. Muitas curas, muitas libertações, vidas sendo transformadas. Nós queremos convidar a sua família para fazer parte dessa família maravilhosa aqui da Catedral dos Milagres, na Avenida Rio das Pedras, 2180. Você e a sua família é o nosso convidado especial para receber as bênçãos dos céus. Deus tem sido maravilhoso para conosco, e eu tenho certeza que todo esse sofrimento, que toda essa batalha que você tem enfrentado na sua vida, chegará ao fim, o dia em que você vier nos visitar e se achegar a Deus, porque a Bíblia diz que Deus, Ele nunca despede aqueles que chegam até Ele de mão vazia. Você vai receber uma bênção de Deus. Então, eu gostaria que você desse uma olhada aqui nos nossos amados irmãos que estão conosco. E está faltando você, está faltando a sua casa. Venha participar com a gente.
toda terça-feira e sextas-feiras, às 19h30, aqui na Avenida Rio das Pedras, 2180, no bairro da Nova Pompeia. Um abraço, esperamos te encontrar para que nós possamos, então, pessoalmente, conversar e orar por você, e Deus vai te abençoar. Até lá, fique com Deus. Por que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Eu vivi uma vida sem esperança, frustrado, procurando respostas, pois não entendia aquilo que estava acontecendo comigo. Eu estava à beira da ruína. O desânimo me tomou de uma tal forma que eu não conseguia enxergar outra saída a não ser o fracasso. Foi nesse momento que eu cheguei na CDM. Fui muito bem recebido, parecia que eu conhecia aquele pessoal há anos. Uma sensação inexplicável, algo que eu nunca tinha sentido. O tempo foi passando e quanto mais eu ficava perto de toda aquela gente, mais eu percebia como eu precisava confiar e sentir o agir do Espírito Santo de Deus para mudar o rumo da minha história. Hoje eu vivo uma vida de milagres. Creio que existe um Deus, dono de todo o poder do universo, o autor e consumador da vida, e que nada foge do controle de suas mãos. E é esse mesmo Deus que me envolve, que cuida de mim, me fortalecendo dia após dia. E se você me perguntar o que eu quero dessa vida, eu diria: a tua graça me basta. Aprovar que o Espírito de Deus é me exaltar, recebe a autoridade de Deus, corpo, alma e espírito da mente. 2018, ano de bênção e honra.